E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, hoje vamos analisar a vitória do Vasco de virada por 2-1 sobre o Criciúma. E, cara, pra quem diz que camisa não pesa, tá provado aí, a camisa do Vasco pesa sim, é pesada e enverga qualquer varal que você colocar, mano. A camisa do Vasco tem um peso gigantesco e hoje foi a prova disso. A gente viu que o Vasco não fez uma partida brilhante, o Vasco não fez nenhum bom jogo. O Criciúma foi melhor na partida ali durante os 90 minutos. Um jogo do Criciúma ali mais estruturado, um time do Criciúma ali onde tinha mais noção do que fazer dentro de campo. Mas tem aquele ditado, quem não faz, leva. E foi isso que aconteceu no jogo de hoje. Que virada do Vasco, cara, que virada. Vocês lembram daquela virada que o Vasco teve contra o Operário? Essa foi mais histórica ainda, porque essa virada praticamente marca o acesso do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Além da virada do Vasco, teve a virada do Londrina em cima do Sport. Então, cara, parecia que a gente tava num pesadelo quando terminou o primeiro tempo. Tava tudo dando errado pro Vasco. Mas no final dos 90 minutos deu tudo certo. Se tivesse alguém escrevendo o roteiro dessa partida, não teria escrito tão bem. Que jogo foi esse? Um jogo ali emocionante, um jogo que vai ficar marcado na história do Vasco, porque o Vasco conseguindo um acesso, tem um caminho bom, tem um caminho ali de um Vasco forte novamente. A gente consegue ver isso mais à frente, o Vasco tendo dinheiro, o Vasco sendo um clube que vai voltar a brigar por títulos, e a gente sabe como era essencial o Vasco voltar para a Série A, para já vir com investimento pesado na próxima temporada. Então assim, é um jogo virada histórica, virada heróica, tudo que você quiser colocar, pode, hoje pode, virada com a camisa pesada do Vasco. Agora vamos falar sobre o jogo, um jogo dificílimo pro Vasco. A gente já sabia que seria um jogo difícil, só se você pegar pelo retrospecto do Criciúma. Nos últimos 5 jogos do Criciúma, tinha perdido apenas uma partida, tinha vencido 4, então já dava para prever que seria um jogo complicado. E isso tudo se provou ali já nos primeiros 5 minutos. A gente viu o Criciúma fazendo uma marcação bem encaixada em cima dos jogadores do Vasco, sem dar espaços, muito compacta. Quando o Vasco tentava criar superioridade numérica por um lado ou pelo outro do campo, o Criciúma conseguia suprir isso e não deixava o Vasco jogar. Tanto que no primeiro tempo o Vasco praticamente não teve nenhuma jogada de perigo. O Criciúma também não era aquele time brilhante que tava dando olé no Vasco, não, mas o Criciúma era um time que quando ia pro ataque conseguia criar as suas situações de gol, e foi aí que o Criciúma conseguiu fazer o seu gol, numa falha obviamente do Edmar, do Yuri e do Danilo Bosa. Os três dormiram na marcação, parece que não viram toda hora os jogadores do Londrina atacando as costas deles, fazendo movimentações obviamente treinadas, mas aí o Vasco leva o primeiro gol. E assim, o jogo vai pro intervalo, aquele clima melancólico, a torcida já cobrando, os jogadores do Vasco extremamente pressionados. A gente viu ali o próprio Marlon Gomes, o Egnaldo, o Andrei, que são jogadores jovens, sabendo da pressão que seria se o Vasco não conseguisse a vitória nesse jogo. A gente viu muitas vezes os jogadores do Vasco, por conta de toda essa pressão, de todo esse clima no jogo de hoje, principalmente os mais jovens em alguns momentos, com medo de tentar um drible, com medo de tentar um passe mais diferente e perder essa bola e causar o contra-ataque pro Criciúma. Na segunda etapa, o Jorginho fez alterações que eram sim necessárias. E ele colocou um cara que foi chave hoje na vitória do Vasco. Foi o ponto-chave dessa vitória hoje do Vasco, que foi o Palácios. Ele tirou o Yuri, colocou o Palácios e deixou o Palácios e o Andrei jogando ali como os volantes. Ele também tirou o Léo Matos, colocou o Figueiredo na lateral e colocou o Bruno Tubarão para ser esse ponta. Então ele deixou o time do Vasco mais ofensivo, teve coragem. Só que tinha um problema muito grande nisso tudo, que o Vasco não é um time estruturado que consegue empurrar o adversário para o seu campo de defesa. O Vasco não consegue subir as suas linhas, por mais às vezes que o Jorginho tente, mande o time subir as linhas, não consegue. O Vasco não consegue progredir com a posse de bola em seu domínio. E quem era muito importante para o Vasco, uma hora ou outra, conseguir uma boa escapada, um passe diferente, era o Palácios. Ele jogando nessa função, o Vasco tinha 2 jogadores para construir vindo de trás, o Andrei e o Palácios. Então começou a ficar mais difícil para o Criciúma marcar esse tipo de jogada do Vasco, porque agora não tinha apenas o Andrei, porque era muito fácil, você marca o Andrei, o Yuri é um cara que não arrisca tanto espaço. Agora quando você tem 2, você dobra ali, você dobra a atenção do seu adversário. Mesmo assim o Vasco não fez um bom segundo tempo, não fez um grande jogo. O Jorginho viu que a coisa não
não tava andando, tava chegando próximo dos 30 minutos da segunda etapa, o clima em São Januário começou a ficar muito pesado, muita cobrança pra cima dos jogadores, mas ele colocou o Nenê, colocou o Fábio Gomes, deu um pouco mais de peso na área, colocou o Nenê pra dar também esse peso a mais no meio de campo, tirando o Alex Teixeira, que não fez hoje aquela grande partida também, muito difícil, a bola praticamente não chegava no Alex Teixeira, e quando chegava ele tava marcado por 3, 4, então era muito complicado. O Vasco precisava de mais movimentações e de mais coragem pro jogo de hoje para conseguir romper essa barreira que ele estava fazendo no Criciúma. E cara, o Vasco conseguiu um empate, uma jogada ali do Nenê, que a bola entra, o goleiro tenta tirar, depois pega no Gabriel Peck, mas foi gol do Nenê. E aí depois o Vasco, mais uma boa jogada, dessa vez do Nenê, tocando a bola pro Peck, fez o cruzamento e o Fábio Gomes subiu como um centroavante ali de verdade. O centroavante que o Vasco não teve por grande parte dessa Série B. Muitas vezes ele joga ali com o Ignaldo, que não é centroavante, é um cara mais de movimentação, mas ele viu que era um jogo que precisava de um jogador de área para cruzar a bola para a área e ele fazer o gol. E foi aí que o Fábio Gomes fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco. E que gol importante, cara. Que gol importante do Fábio Gomes. Uma bela cabeçada, um gol bonito. Depois o Vasco se fechou, conseguiu segurar o resultado. Antes de começar o vídeo, vai fazer sua aposta amanhã em Botafogo versus Fluminense, Fluminense versus Botafogo. Vai apostar amanhã, fazer aposta em vários jogos que vamos ter nesse domingo e ainda nesse final de noite aqui de sábado, Campeonato Brasileiro. Aposte pelo site da Estrela Bet. Utilize aqui o link no comentário fixado e faça sua aposta pela Estrela Bet. Estrela Bet é uma casa de apostas confiável que vai te pagar o valor da aposta que você ganhar. Então sempre que for apostar é Estrela Bet, beleza? Bora ver os lances desse jogo. Aí galera, Vasco versus Criciúma, que jogo, que virada do nosso gigante da colina, cara. Era um jogo extremamente difícil porque o Criciúma dificultou muito o jogo pro Vasco. A gente precisa falar, o Criciúma fez um bom jogo, o Criciúma foi melhor sim na partida. Não tem problema nenhum a gente admitir isso. O Criciúma foi melhor do que o Vasco durante 90 minutos. Mas a camisa do Vasco pesou. O Criciúma adiantava a marcação, marcava muito encaixado. Era uma marcação que não dava espaço por dentro e nem pelas laterais. Essa foi uma rara investida do Vasco. O Vasco conseguiu realmente ali levar perigo, essa cabeçada do Ignaldo. Uma boa jogada do Alex Teixeira. O Ignaldo conseguiu fazer a finalização de cabeça. A gente percebe aqui que talvez se fosse um centroavante poderia ter feito uma finalização melhor. Mas acho que é difícil, cara, pro Vasco. Quando você coloca o Ignaldo para jogar como centroavante, ele é um jogador leve. E o Vasco tenta explorar sempre a última linha do adversário. Só que os lançamentos não saem precisos. Para esse tipo de jogo, para esse tipo de jogada, os lançamentos têm que ser precisos. Quando você não faz lançamentos precisos, você acaba ali muitas vezes dando a bola mais pro zagueiro do que pro seu atacante, fica difícil. Aí foi um lance que o Figueiredo levou uma caneta, né, cara? Caneta muito bonita, por sinal. Time do Vasco nervoso, time afobado várias vezes, com dificuldade de encontrar o melhor passe. O time não tava tendo a calma necessária e o Criciúma era perigoso quando chegava no ataque, porque o Vasco, diferente do Criciúma, não tinha marcação encaixada, era todo mundo tentando dar o bote no jogador da bola e muitas vezes não conseguia esse desarme. Aí foi um lance que o Vasco pediu pênalti em cima do Figueiredo, mas não foi, né, cara? O juiz não vai marcar um pênalti desse, pô. A gente já conhece o histórico desse juiz. É óbvio que ele não ia marcar esse pênalti. A gente conhece aí, ó, a cara da figura. Vocês conhecem, porra. Aí foi a boa jogada do Vasco, uma jogada muito boa que o Vasco teve. Foi de um passe do Andrei Santos, que raramente nesse jogo conseguiu se apresentar no campo de ataque. Nesse finalzinho aí, já de primeiro tempo, o Vasco conseguiu essa jogada com o Marlon Gomes e com o Andrei Santos. O Marlon até tentou ali o chapéuzinho, mas teve o corte, né? A zaga do Criciúma muito bem também na partida. E aí o gol do Criciúma, né, cara? O Edmar dorme no início ali do lance. Foi uma bola lançada entre o Yuri e o Bosa. Os dois dormiram, deixaram o jogador atacar o espaço vazio. E aí o cruzamento, jogada bem treinada, né, cara? O Edmar não poderia ter deixado o jogador se antecipar a ele. O jogador se antecipou, ele dormiu, não conseguiu ter a leitura correta da jogada para fazer o corte. E aí o segundo tempo a gente já sabe, né, cara? A pressão, as substituições, como já falei pra vocês. O Palácio tentou essa batida de falta, mas é uma bola muito difícil, porque é uma bola muito próxima do gol. E você tem que dar a força ideal e a altura ideal pra bola passar da barreira. E ele não conseguiu.
Mas é bom, cara, o Palácios fazer um bom jogo novamente, assim, pelo Vasco. Muito tempo que ele não fazia um bom jogo. Uma jogada de Edmar pro Bruno Tubarão, tem pedido de pênalti aí, também não foi nada. Ele viu que não ia chegar na bola e tentou arrumar alguma coisa, mas não foi, né, cara? Aí foi mais uma tentativa do Vasco. Essa era uma boa jogada. Essa sim eu achei que foi falta, porque a gente vê que o jogador protege a bola, mas a gente vê claramente que ele não vai na bola. Ele vai só no corpo do Nenê. E aí o Criciúma começou a perder chances adoidado, cara. O Vasco tava lançado ao ataque, mas totalmente bagunçado defensivamente. O Criciúma, com triangulações rápidas, conseguia várias vezes ficar de cara pro gol. Perdeu uma. O mesmo jogador que fez o gol perdeu esse daí, o Igor. Esse daí também estava impedido, ele ter VAR, lance ajustado. Mas ele perdeu, o Thiago Rodrigues fez a defesa. O Fábio Gomes já tinha entrado nessa altura do jogo, chutou a bola ali pra fora, ganhou, mas não conseguiu acertar a finalização, finalizou mal. Olha essa chance que perde o Criciúma, cara. Ele driblou o goleiro e bateu pra fora o Igor de novo. Cara, Deus quer muito que o Vasco suba. Jesus Cristo quer que o Vasco suba, cara. Só pode. E aí o Vasco consegue empatar, cara. Olha esse gol do Vasco, mano. Olha esse gol do Vasco, bicho. Gol totalmente ali, o time não abafa. Bola pra área. O Nenê cabeceia, a bola pega no zagueiro do Criciúma e mata o goleiro. A bola já tinha entrado, depois ali tentei Fábio Gomes, a bola vai no PEC, mas o gol foi do Nenê, cara. A bola já tinha entrado. As coisas deram certo, graças a Deus. Meu Deus, muito obrigado. Vou poder ficar feliz esse final de semana. Olha aí a cabeçada do Nenê, a bola pega no zagueiro, tinha entrado, mata o goleiro. E São Januário vem abaixo, né, bicho? São Januário. Aí, pô, comprou briga com a torcida do Vasco. Com o Vasco dentro de campo, vai na bafa. Bela bola do Gabriel Peck, temos que destacar. Um ótimo cruzamento, ótima visão de jogo, previu a jogada. Sabe que o Fábio Gomes ganha, e aí o Jorginho, né, cara? O time não fez a boa atuação, mas foi na alma, foi no coração, foi na camisa, foi na fé. Muito Vasco da Gama. Cabeçada de Almanac pra baixo. Ela quica ainda antes, com aquele requinte de crueldade. Pega nunca, goleiro. Ele meteu a comemoração ali do Haaland, tá meditando. E vitória do Vasco, deu Vasco, cara. Agora, o Vasco precisa de um empate para subir matematicamente, mas praticamente também já assegurou o seu acesso. O Sport perdeu. Esse é o nosso vídeo. Grande abração do Francesco. É nóis e fui!